Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Olá, eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, psicoterapeuta corporal especializada em traumas. Seja muito bem-vindo a esse Pode Prazer. E o episódio de hoje vai continuar a nossa saga aí, desbravando sobre o universo feminino, os prazeres, as dores e delícias de ser mulher. E vamos começar uma playlist nova. Para quem já viu, a gente já falou sobre fetiches, que mais que a gente já falou? Sobre masculino, feminino, enfim. Só que agora essa playlist vai falar especificamente de quê, Dani? Que é seu prazer máximo de falar? Traumas. Dá até um trauma aqui. Ou, não tenho trauma. Imagina, sou super resolvida. Peraí, fica aqui com a gente que a gente vai explicar o que é realmente essa história de trauma, traumas do feminino e as suas camadas e nuances. Nem sempre está qualificado com um negócio, uau, um acidente, uma tragédia absurda. Existem milhares de camadas que a gente pode navegar e entender como isso interfere no prazer feminino. E é interessante você falar, porque muitas vezes durante a sessão a gente fala, olha, a gente estuda os registros traumáticos que podem acontecer desde o mais sutil até algo mais profundo. E aí a pessoa realmente fala, não, mas eu nunca passei por abuso, nunca passei por uma invasão, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem muitas ciladas aí, né, nessa negação do trauma. O que pode ser? É um desconhecimento sobre o que é trauma? Ou essa pessoa também não lembra quando passou por um trauma? O que pode acontecer aí? Eu acho que tem um universo relacionado a isso. Primeiro, a falta de conhecimento interfere absurdamente sobre a gente entender o que é realmente trauma, o que é abusivo, o que é invasivo, o que nos tira a validade, o que nos tira a escuta, a presença, a existência como ser humano, né? E também há uma pressão social aonde diz: para com mimimi, vai. Deixa de frescura hoje em dia, seja forte. O que você faz da meia-noite às 6? Vamos lá. Você tem que ser forte, ainda mais um mundo feminino que escuta isso desde criança. Bora lá, você tem que dar conta da casa, de cuidar dos seus irmãos, de fazer o seu marido feliz, de cuidar dos seus filhos, de ser uma ótima profissional. Já tô ficando sem ar só de pensar e lembrar de todas essas vozes dentro do meu universo. E aí, não há espaço para você validar toda a toxicidade que você viveu, toda a dor que você viveu e muitas vezes traumas incluídos aí em tudo isso. São muitas vezes. Legal você trazer sobre o papel social da mulher, né? Então a gente encara e abraça esse papel social, entende isso como uma obrigação, tem que, como assim as minhas ancestrais, né? Elas deram conta disso e eu não estou dando. Então rola aquela coisa de criar uma máscara da heroína, né? De criar uma máscara da mulher que dá conta de tudo, que é forte. Inclusive, estou com alguns casos em consultório sobre isso. E aí, a hora que ela chega diante da terapeuta, da terapia, essa mulher se desmancha e tirar essa máscara é extremamente doloroso, porque até ela acreditou nisso, e agora, além da pressão externa de ter que dar conta, é a pressão dela. Então, é bem doloroso esse espaço, né, de criação de uma imagem, e o quanto que vai de energia para a gente sustentar isso, né? É absurdamente desumano, né? Então, eu começaria uma trajetória para a gente tentar elencar exemplos de Aham. traumas do universo feminino para que cada mulher aqui possa reconhecer o quanto ela é minada diariamente com tudo que ela viveu, que ela carrega no DNA, que ela ainda continua ouvindo nas relações, inúmeras relações de trabalho, amor, enfim. E como ela vai poder literalmente achar essa potência, porque o universo metralha, 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 oprime, 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 e depois ainda quer uma super-heroína. É mais ou menos a Mulher Maravilha ralada a todo instante, sangrando, Exato. né? Então, enquanto a gente não tiver consciência de tudo isso, como a gente vai encontrar prazer ou permissão para ter prazer, Exato. né? Falta espaço, né? Porque o prazer, ele também nasce, o prazer, a criatividade, aquilo que a gente já fala em vários episódios, né? Que essa potência de vida, esse florescer, essa cor, ele nasce no espaço, por exemplo, de um ócio, né?
Um ócio verdadeiro, até estava comentando com mãe, cunhada esse final de semana, que acaba virando sempre aquele círculo de mulheres, né? Todo mundo acha, ah, quero ir para um círculo de mulheres, mas ele acontece na sua casa, com as suas amigas, com a sua família. E aí, quando há esse espaço onde as mulheres se encontram sozinhas para conversar e começar a falar das suas dores, independente da idade, da função na família, né? Porque a mãe também vai saindo daquele espaço de matriarca poderosa e uma mulher que abre o coração depois para falar das suas vulnerabilidades. É, Aí você começa a entender que, nossa, algumas gerações nem entendiam que estavam passando por trauma, nem entendiam que estavam numa relação tóxica, abusiva, e foi superando por anos. Porque ela achava que era aquilo que tinha que ser feito, era aquilo que tinha que fazer, né? Uhum. Mas hoje, com informação, eu vejo que essas mulheres estão despertando, né, Dani? Ai, tomara, cada vez mais. E esse é o intuito do Pode Prazer, né? Trazer conteúdo gratuito para auxiliar mais e mais pessoas a compreenderem o espaço necessário que se faz dar para você literalmente poder ter prazer na sua vida, né? Uhum. Porque esse soterramento todo impede que a gente acesse esse espaço de liberdade de acesso ao prazer. Então, vamos lá, eu vou começar uma trajetória para a gente começar a entender essa história. Existe um trauma chamado transgeracional, que é o que você acabou de dizer. De geração em geração, eu vou tendo uma visão de como as minhas matriarcas vivem, Uhum. e se elas vivem isso, isso é o correto de ser vivenciado. Então eu preciso honrar essas mulheres que me trouxeram até aqui e eu cumprir esse mesmo papel, porque elas sobreviveram até aqui, então eu vou sobreviver se eu fizer a mesma coisa. Então, um trauma vai passando de geração em geração por ensinamentos, por modelação, por educação e um outro muito forte que acontece, que é o celular, é o que está no teu DNA. E eu tô falando ainda disso antes da gestação, meu amor. É lá no momento do DNA da tua mãe, tem imprints de traumas, de emoções, de pensamentos, de comportamentos que vai para você, porque você traz essa carga genética. E aí que a gente já teve um episódio também onde nós falamos sobre a constituição, por exemplo, da sexualidade no Brasil, né? E aí a gente retoma aquela coisa do Brasil sendo invadido, um Brasil dominado, explorado, né? As mulheres indígenas, as negras que vieram traficadas, ou, né, depois, tempos depois, para quem tem aí origem europeia, que veio fugindo da guerra. Então, imagina essas mulheres o que passaram há 100 anos atrás, né? 1940, a gente nem deu. Nem 100 anos deu Nem ainda. 100 anos deu ainda. Tipo, é ontem na história da humanidade. Vai de milhões e milhões e milhões de anos. Então, tá aqui. Histórico de guerra, histórico de dominação. É bem forte, né? Muito forte, está no nosso DNA. Esse imprint, ele é forte no nosso sistema. Não dá para negar isso. Então, se você continuar olhando só para fora e não olhar para dentro, e olhar para dentro inicia do teu DNA, vai olhar para essa ancestralidade. Né? Já existem inúmeras terapias hoje que ajudam a fazer isso de uma forma muito bonita e curadora, né? Mas vai, olha para tua história, porque aqui vai dizer muito quem é você ou quem você está e como você age, na verdade, né? E aí, então, quer dizer, a gente já recebe essa carga aí no útero da mamãe, quando a gente é concebido, também do pai, né? Já que você fala de DNA, quer dizer que na concepção a gente também recebe coisa do pai. Com certeza. Tá. Como ele lidou com as mulheres, como ele julga as mulheres, como ele cuida das mulheres, ou como ele se impõe com as mulheres. Qual é a educação dele, né? O que ele espera, o que ele esperou da mãe idealizada, o que ele vai esperar de você, o que ele idealizou sobre esposa, companheira, mulher, amante, arará, é o que ele vai trazer para você. E aí você vai achar que, às vezes, está nesse lugar de mãe, mulher, amante, enfim, talvez também tenha raízes nesse lugar, tipo, peraí, eu tô me comportando isso, mas isso é meu, eu quero isso pra mim? De onde vem tudo isso? Eu mesmo venho de um sistema totalmente machista, né? E assim, eu vejo agora sinais de coisas que estão se desmanchando no sistema, porque
eu precisei cavar isso junto, sabe? Uhum. E aí houve algumas disponibilidades no sistema, onde, por exemplo, uma das frases que às vezes eu precisei dizer para o meu pai: nós, como suas filhas, precisamos às vezes só do seu abraço. Uhum. É só isso. Não precisa trazer toda essa fortaleza, essa sustentação financeira, Exato. esse tem que, sabe? Ou essas imposições machistas que você Sim, aprendeu. É só um abraço, é só um gesto genuíno e afetuoso, que gera muito prazer. exato. E aí o sistema vai desmanchando e algo dentro de mim, dentro desse sistema também vai quebrando Hum. pactos, né, que foram feitos. E aí já tenho isso dentro do meu sistema sendo, né, Uhum. formulado. E a forma como a gente é concebido também pode gerar efeitos na nossa forma de lidar com a sexualidade. Já existem livros, pesquisas científicas que falam, por exemplo, mulheres que foram abusadas sexualmente, sofreram violência sexual e disso resultou numa gestação, né, numa concepção. Uhum. Esses seres que nasceram deste momento desenvolvem absurdamente traços correlacionados a esse abuso, a essa violência. Então, a forma como essa explosão de junção dos DNAs aconteceram, ela impacta também no nosso sistema e como a gente lida com Uhum. isso. Muito interessante você trazer isso, porque, como a gente já falou também muitas vezes sobre o estupro marital, né? Então, essa criação onde a mulher recebe um papel e é assim que ela tem que se comportar no casamento. Aí você também trouxe do seu pai, também foi uma das pautas do final de semana de falar do homem que é criado para ser o provedor. Ele não entende o que é seu pai, o que é o seu companheiro amoroso, né, e romântico e sexual, quem é ele como ser humano. Então, ambos estão vestindo papéis desajustados. E aí a mulher se coloca, né, ainda na geração da minha. Hoje já nem tanto. Hoje você, que é 10 anos mais velha que eu, já trabalha, já tem sua casa, já tem sua autonomia. Eu, né? Então a gente vê que a geração tá mudando, mas a geração da minha mãe era aquela geração que assim, ela trabalha, ela fica em casa, cuida dos filhos e ela tem que estar disponível para o marido, sexualmente falando. E aí você chega e fala: não, peraí, eu trabalhei o dia todo, eu tenho direito a, né, transar, eu tenho direito ao prazer. E tem direito ao prazer, só que tá tudo desajustado. Não é trabalhar porque eu vou cuidar dos filhos para você me bancar, eu te banco e você me dá, né? E fica aquelas trocas absurdas, aquele comércio absurdo. E aí o estupro marital acontece, porque ela acha que tem que dar, ele acha que tem o direito de comer, e aí vira essa bagunça toda que resulta em uma série de gestações de pessoas confusas que a gente vê hoje, né? Machucadas, Machucadas. feridas, né? Nossa, e você falou uma palavra que ela se estende por todo o nosso combinado assim de feridas, que é esse mercado, né? Esse tráfico. Eu Uhum. te banco financeiramente, você agora me banca sexualmente, afetivamente, nananã. É literalmente assim uma exploração que um faz com o outro. Exato, vira um mercado, né, não é Uhum. mais. Então agora a gente tá, quando a gente fala, como a gente já falou em outros episódios sobre não monogamia, sobre, esses reajustes nas relações, é justamente para sair desse espaço de comércio. Afinal de contas, a mulher já consegue lidar com os filhos, já, né, já tem autonomia financeira, já consegue comprar uma casa, já consegue fazer uma série de coisas. Então a gente não vai mais nas relações para poder ter um cara provedor. O cara provedor não serve mais pra gente. Então, os homens estão perdidos, correndo, porque eles precisam aprender a ser algo além do provedor, né? E aí tem uma série dessa jornada de traumas pra gente ressignificar, Dani. Nossa senhora. Só aí eu já diria assim, ó, parando nesse pedacinho. Aham. Eu duvido que você não tenha uma identificaçãozinha com tudo que a gente já falou aqui agora. Eu duvido que a sua mãe, a sua avó, a sua tia não passou por isso. Se passou e se você, ui, identifiquei, dá uma respirada e já começa a buscar os reflexos disso, porque assim, a jornada sobre isso é muito longa, muito. Só aqui a gente já começa a entender as posturas que faz a gente ficar refém das relações e não se permitir ter espaço para ter prazer, porque se eu tenho que cumprir um mercado de trocas, é troca, não é um espaço de liberdade,
de uau, eu vou estar aqui porque agora eu quero conhecer meu corpo, eu quero sentir prazer. O que é ser mulher? O que é receber um toque? O que é receber alguém neste corpo, Uhum. independente da minha escolha, tá? E aí eu acho que tem gente que também pensa assim, ó. O negócio é o seguinte, eu já rompi então com a história de ir para uma relação heteronormativa, ok? Então eu já quebrei isso. Eu sou uma mulher, estou com outra mulher, então já não passo por isso. Opa, cuidado aí, não tropeça na fala, não. Porque não é assim que a gente quebra o sistema, né? É literalmente ampliando os nossos conhecimentos, acolhendo e dando passagem para essas dores, para eles ganharem um contorno e a gente começar a saber como agir de forma diferente e não ficar refém de tudo isso de uma forma cega, porque um dos sintomas do trauma é a reatividade, que Uhum. nos deixa cegos e a gente não consegue abrir espaço para o prazer. E aí, vamos lá então. Se ainda não encontrou nenhum gatilho aí, espera aí que a gente vai te dar mais opções então. Não é que eu tô dizendo que eu quero que todo mundo seja traumatizado. Não é Mas isso já é. não. Opa, ela dedurou. Mas que Ai. vocês encontrem lugares que rebaixaram a sua voz, o seu olhar, a sua presença, o seu direito de estar, de ser, de merecer, de receber, de ser ouvido. Então, tudo aquilo que te tirou potência na vida gerou uma cicatriz absurda dentro de você e ela precisa ser encontrada. Então, nós, mulheres, quando vamos, concebemos, Concebemos. né? Aham. Concebemos. Vamos para o parto. Quem aqui nunca ouviu o termo violência obstétrica? Ai, como dói. Falo como dói como mãe, tá, gente? Ai, ri de nervoso, porque, mais uma vez, né, quantas e quantas mulheres em outras gerações passaram e não entenderam o que passaram, né? Não tinha hoje o que a gente tem com as doulas, né, que faz esse acompanhamento, documentários, né, como o Renascimento do Parto, que explica necessariamente quais são os traumas desse processo, né? Eh, mas hoje estão colhendo os frutos desse trauma, e um deles é não sentir prazer na relação, né? Um deles, principalmente quem tem os partos vaginais, né? E eu lembro que no meu parto mesmo, eu levei um tempo, assim, para voltar a reconhecer o canal vaginal, a ter sensibilidade, a gostar de transar de novo, com dor, sensibilidades, com muita sensibilidade, pouca sensibilidade. Então, é um drama parir e o processo do puerpério, né, para a mulher que está ali parindo e também para a criança que nós fomos um dia, né, ter que lidar com esses processos das nossas mães. Então a gente sempre tá nesses 2 polos, né. A gente tem uma relação, não tem, Dani, que você gosta de contar pra gente na formação, de quando a mulher pare, que ela revive o próprio parto, de quando ela nasceu. Então como que se dá isso? Conta um pouquinho pra gente. Gente, parto é abrir a caixa de Pandora humana. Porque toda mulher em gestação e parto, ela acessa o momento da história dela que estava correlacionada a esse mesmo tempo, né? Porque, assim, trauma faz aniversário, ok? Enquanto ele não for reconhecido e cuidado, ele gera aniversário para você lembrar dele até que você olhe para ele. Então, fica aí essa dica. Uma mulher, quando vai conceber, ela acessa toda essa memória. É incrível como tem mulheres que falam assim, do nada, eu comecei a dar risada, dar risada, dar risada, não tinha motivo, não tinha vontade, não tinha sentido. E eu ri, e daqui a pouco a minha mãe vira para mim e fala: "Ih, igualzinho a mim no seu parto". Aí elas olham assim, e começam a entrar em choque. Ou daqui a pouco elas começam a entrar num sistema de reatividade muito grande aonde o corpo vai liberando essas memórias para que ela consiga literalmente renascer nesse nascimento, que ela possa também se parir nesse lugar. Só que existe um sistema de opressão tão grande com o parto de tirar a autoridade, a autonomia dessa mulher nesse lugar. E olha, vamos fazer um podcast só sobre isso, hein? Gosto, gosto. Bora lá. Marca aí.
Então, como é tirada essa autonomia, esse lugar dela de autenticidade sobre o poder do parto dela, ela de novo é colocada num lugar de submissão, onde ela não tem direito a assumir esse lugar, ter prazer em assumir esse lugar. Então o corpo tensiona, machuca, dói. Aí eles começam a ir lá com a Epísio, abrir a força, ou eles começam a ir lá dizer que ela não tem potência para fazer uma cesárea de emergência. Eu não posso dizer que é 100% assim. Existem 99,9% assim e alguns casos raros que não agem assim hoje, tá? Mas é um sistema muito forte para tirar esse lugar de autenticidade e autonomia dessa mulher. Não tô negligenciando um lugar de salvar vidas, ok? Uhum. Mas que a maioria das vezes é conduzido a esse lugar de você não pode. Tira todo o prazer dela e esses imprints ficam no corpo dela, impedindo com que ela realmente não tenha mais prazer. E também esses imprints ficam para quem nasce, porque para quem nasce vai nascer um portal de dor, de sofrimento, de subjugamento, de não potência, de não prazer, de não felicidade. Uou, vamos lá? Você nasceu num portal da dor e não do prazer. Isso fica imprintado na gente. E aí que tá a importância de escrever uma nova história quando a mulher que tá aí gestando, né, de buscar uma terapeuta corporal, uma doula, alguém que faça um trabalho aprofundado em relação aos traumas desse período, dessa fase, né, para Sim. conseguir ressignificar. Então eu já sei que meu parto foi complicado, e eu repeti isso, mas consegui em alguns pontos, ressignificar com um pouco de informação que eu tinha, e assim a gente vai passando para frente, né, esse entendimento de que a gente tem potência para parir. E é legal você falando, porque logo que a gente engravida, a gente entende os riscos da gestação, mas já é colocado numa redoma. Por um lado é legal, porque principalmente a mulher que nunca teve cuidado, nunca teve atenção, né, esse é o momento que a gente é colocada no altar. Mas ao mesmo tempo, é sufocante, porque você já não pode fazer mais nada, né. Tudo, 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 toda hora, qualquer coisa, as pessoas ficam ali tirando a sua potência. Então a gente começa a acreditar que a gestação é uma doença. Nossa, eu vou te contar que esse aí é o brinquedo surpresa da sociedade para a mulher. Eu vou abastecer todas as suas fomes, todas as suas carências. Eu vou te colocar no colo, como eu ensinei que tem que ser feito com uma mulher, ser um bibelozinho, uma bonequinha. Tudo aquilo que é idealizado e a gente vive num sonho idealizando também para nós, Aham. eles entregam, mas a que preço? Nossa. É exatamente isso que você trouxe, coloca a gente, torna a gente uma boneca naquele momento, a gente te ajuda, a gente te nã-nã-nã-nã-nã, mas isso desaparece no parto, porque aí tem que vir a mulher selvagem e pra parir, né, a gente é bicho e nessas horas a gente foi moldada já pra ser uma boneca. E aí depois que passa, vem o lado sombrio que é o puerpério. E aí parece que todo mundo desaparece. Só aparecem pessoas, de fato, para apontar e falar o que você tem que fazer, que você podia estar fazendo melhor e tudo mais. E aí aquela boneca vira um mulambo, uma mulamba, né? Que tem que se virar ali, tá com o peito caindo leite, chorando e aquela loucura toda. Então muitas mulheres até hoje vêm para trabalhar, né, os traumas aí na nossa sessão e ainda, tipo 20, 30 anos depois, ainda estão vivendo aquele pós-parto, né, aquela depressão pós-parto, seja dela ou da mãe dela, na vida. Então não é algo qualquer coisa, gente. Vocês já começaram a entender a partir daí que não tem como do cheque não ter passado por algum trauma na vida, né, mulherada? E aí o filho, nessa hora, a filha, ela tá no campo. A gente sente o que tá acontecendo com a mãe, com o pai, o que tá em volta desse campo. Eu já tô sentindo essa pressão que você tá contando aí do pós-parto. Aham, E aí eu já vou começando a entender que eu também tenho que me submeter a esse sistema, senão eu não vou sobreviver. Eu não vou ser, eu sinto isso, é sentido. sim. Isso é pulsado nas nossas células, não é racionalizado. A criança não tem racionalização, certo? Aham. Então, por isso que muitas pessoas tentam educar através da violência, porque a criança não raciocina, ela não consegue elaborar. E aí, então, qual é o momento em que a criança vai se doutrinar através das suas ordens?
é através da violência física, porque aí ela começa a se retrair, se proteger, e aí vira um sistema de: "Espera eu tenho que viver aqui dessa forma para poder ser amado, para receber afeto, através do quê? Dessas contrações desse medo". Uhum. Então muito disso acontece, por exemplo, com as meninas. Tá lá, vim para o mundo toda bonitinha e a mãe viu que eu era uma menina devido ao sexo que tem lá no meio das pernas, então eu tenho que começar a vestir uma sainha cor-de-rosa, uma blusinha. Gente, não diz que não, porque ainda existe muito, muito isso. Chá Revelação tem muita pista sobre isso, né, meu bem? É a maior prova do desespero em se manter, né, as questões de gênero. Porque pra mim, desculpa, é um desespero, né? É óbvio. Você fechar o Maracanã, como acontece com alguns influencers, pra poder soltar fogos na cor rosa. Aí a sua filha cresce e vira João. Adoro isso, essa rebeldia. Inacreditável. Não é? E aí, pô, vou falar porra, que é o que cabe aqui, mas você já sabe o que eu queria falar, né? Você não me colocou a maldita da mini saia rosa? É. Aí você me vestiu feito uma boneca muitas vezes, e aí você me joga na cova dos leões e diz que ninguém pode encostar, ninguém pode pôr a mão, eu tenho que cruzar as pernas, eu tenho que fechar, eu não tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu vou todo num estado de contração absurdo, mas ao mesmo tempo eu vou como um pedaço de carne pro vitrine. Exato. E é interessante que hoje as crianças já são mais espertas, assim, mas eu acho que tem um vale aí de crianças que ainda são vestidas pelos pais. E são sexualizadas pelos próprios pais. Ai, que bonitinha, uma mini eu, né? Um mini eu. Para os meninos também acontece isso, né? Mas depois que esse mini eu cresce, começa a fazer as próprias escolhas, essas escolhas já não são mais coerentes, né? Essas escolhas já não tá certo e já começa a repressão. Então, como mãe, eu sei que é desafiador, porque a gente não tem um manual de como ser mãe, de como educar uma criança. Mas a gente já cansou de ver referências sobre pedofilia, invasões, né? Sequestros, gente, tráfico de órgãos, tudo quanto é desgraça. Não acabamos de falar, não, né? Já vem falando há anos sobre a tal Ilha de Marajó, né? E que acontece no Brasil inteiro, não só em Marajó. Infelizmente, aqui no interior de São Paulo, se vocês forem, deve ter. eh, essa questão com as crianças. Então, informação, gente. Vamos respirar fundo, deixar a criança ser criança, né? Existe a sexualidade natural, que a gente também já falou aqui, né? Tem um podcast sobre o prazer infantil, né? Sim. A sexualidade na infância. Então, corre lá se você quer saber mais sobre isso, para entender como lidar, né, com a sexualidade de verdade. Não erotizar e sexualizar a criança, mas entender qual é o espaço saudável de pulsação de vida nessa criança, né? Uhum. E olha, não vai parar por aí. Ainda tem mais e mais tópicos para a gente literalmente mergulhar sobre todos os reflexos de dores e traumas que nos acometem, impedindo a nossa energia vital, a nossa energia sexual percorrer o nosso corpo. Ai, não acredito em energia. Tá bom, meu amor. Então vamos lá. Muitas das tuas reatividades, do teu congelamento diante as situações, todo esse caos que às vezes você não consegue ser você mesmo na vida, tá totalmente correlacionado a traumas. Então, nós gostaríamos de fazer um convite para você. Conecta aqui, que vai ser uma temporada de cuidar de cada detalhe, de cada, literalmente, sintoma que pode estar impedindo o seu prazer de ser você mesma, de tocar o seu corpo, de receber o seu corpo, de receber o prazer. Porque, ó, o que a gente acabou de dizer, o que você acabou de falar, tipo, a menina, né, não só a menina, mas enfim, sofre essa história de tipo, ai, fecha essa perna, não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém ver. E aí ela foi erotizada, que expõe ela, mas aí ao mesmo tempo ela tem que travar. Você acha que uma mulher que viveu isso, ela vai conseguir se tocar? Hum. Muitas vezes, né, tem muitos relatos de mulheres na sessão que elas começaram com, sei lá, de 7 a 9 anos com a masturbação. E ali ela já sofreu uma repressão.
Então, muitas mulheres ficam aí, né, tem um certo pavor de se tocar. Se isso gera um pavor, já é sinal, né, Dani? Porque Sim. uma coisa é você não conhecer aquele sistema, né, de tipo, não teve acesso ao próprio corpo, porque eu me lembro de uma ou outra coisa, mas não foi uma coisa que eu acabei nutrindo esse tipo de prazer. Eu fui vivenciar outros prazeres como criança, então eu não lembro disso. E quando eu fui para conhecer a masturbação, não me causou um estranhamento maior, assim. Então, agora, quando a cliente vira para mim, eu falo: "E aí, vamos se tocar, vamos conhecer e tal", e vem aquele pavor, então eu já paro e penso: "Ó, tem coisa para olhar aí". Porque se o prazer, se o acesso ao corpo tá sendo negado, tá sendo tá vindo um sentimento de culpa, né. Já tive clientes que quando se tocava, mesmo morando sozinha, solteira, morando sozinha, ficava com medo dos pais. Tipo, vinha os pais na cabeça. Então, mulherada, se você hoje não tá conseguindo sentir prazer na sua masturbação, né, não consegue nem ir pra masturbação, vamos olhar pra essa criança ferida, porque provavelmente aí tem uma série de castrações, né, Dani? Nossa, você falando isso, ainda vou voltar rapidinho 10 casas. Que ainda você já foi assim num ponto que é masturbação, né? Aham. Outro dia em consultório, uma mocinha falou assim: Nossa, eu precisava entender meu ciclo, né? Ai, como é que você conecta com o seu sangue, com a sua menstruação? Como é que você conhece o seu período ovulatório, que tem aquele sinalzinho da lubrificação? Você já tocou para sentir, para saber se você tem, como é? Assim, ó, essa carinha. Sim. Bem isso. Tipo, é literalmente uma expressão, às vezes, que traz do nojo. Sim, Como eu vou tocar nesse lugar sujo? Então, olha a exato. concepção que ela tem do próprio corpo, da própria sexualidade. E isso foi Sim, repassado. Eu mesma, eu me recordo, assim, o que eu vivi de conhecimento sobre a primeira menstruação foi uma tirania absurda. sim. Sabe, assim, não foi olha que lindo, que processo maravilhoso, que é alguma coisa que você ensina muito, né. E eu Uhum. acho lindo, assim, porque as pessoas ainda precisam descobrir isso, porque há muito nojo, há muito preconceito, Sim, e se eu não entendo esses ciclos aqui dentro como mulher, por não contato com o meu corpo, tem coisa aí. exato. E essa coisa que você está trazendo é um rito de passagem, pessoal, que a gente chama de menarca, né. Então a gente falou aí dos traumas, por exemplo, da primeira infância, muitas mulheres com 9 anos já começa a passar por esse processo da puberdade, né, a menina virando mulher, e aí é outro cenário caótico mesmo, porque quando não é vergonha, é aquela coisa de que agora você pode engravidar, e toma cuidado, e vem aquela pressão e, tipo, a criança fica tipo: "Como assim?", né. Agora eu posso engravidar, então eu também tenho relatos de amigas muito próximas que por anos e anos não conseguiram se entregar para o sexo, porque tinham medo de engravidar. E Olha aí. esse medo é implantado lá, na primeira menstruação. Então a gente foi percorrendo, galera, ó, concepção, gestação, parto, primeiros anos de vida, e agora esse rito de passagem da menina, da criança para a mulher, que é a menarca. Então tem um universo de coisas aí para serem digeridas, que pode estar desde das dores que aparecem, um excesso de sangramento ou não, os miomas já, como uma menina com 9, 10 anos já está ali com problemas seríssimos no útero. Transgeracional, concepção, gestação, é tudo isso, né, onde cresceu, então tem uma série de coisas que precisam ser vistas, né, e olhadas com muito carinho só aí essa primeira década de existência, muita coisa, né. Então a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos episódios, vai rolar uma playlist bem legal, com convidados também, né, falando sobre a parte pélvica e entre outras coisas. E aí, eu acho que no próximo episódio a gente já pode falar dessa fase depois da menstruação, né, porque também abre o portal. Não para aí, gente. A gente não vai deixar só o abacaxi que vocês estão sequelados. Não vamos, não. Vem solução ainda mais profunda. Bem, e para cada um desses, né, a gente pode falar. Sim. Então, continue nos acompanhando. Próximo episódio a gente vai trazer mais um raio-x aí das possibilidades.
E também, se você, né, ficou com alguma dúvida, quer sugerir alguma pauta, tem alguma questão que você queira mandar pra gente, coloca nos comentários aí, manda no privado, o WhatsApp tá aí pra gente conversar. Enfim, se você gostou, né, desse primeiro mapeamento de quais são os traumas que afetam a sua sexualidade aí, como uma pessoa que habita um corpo, que dizem que é ser mulher, porque em alguns episódios a gente também já questionou isso, né? Sobre o que de Uhum. fato é ser mulher. Mas se você identificou alguma coisa desse sentido, né, entre em contato com a gente, porque a gente vai ajudando vocês a dissolver isso, seja com atendimento, com um curso. Tem curso vindo aí, não tem, Dani? Conta pra Opa, gente. curso de traumas chegando agora em abril. Se você quer mergulhar mais ainda em descobrir essas dores, como literalmente transformar todo esse ciclo e acessar um prazer de viver e ser você, vem com a gente, fica conectado na página, que olha, isso pode transformar não só a sua vida pessoal, mas como sua carreira. Maravilha. Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Muito obrigada. E se você curtiu e gostou, compartilha, ativa o sininho e ó, cada vez mais conteúdos novos para você aqui com essa parceria do Novo Dia.